Dor. Olha, é uma coisa que todo mundo sente, né? Não tem como escapar. É uma experiência que, de certa forma, conecta todo mundo. Mas, embora a sensação seja comum, o jeito que a medicina lida com isso. Isso é super organizado, é fascinante, tem toda uma lógica por trás. Hoje, a gente vai entender direitinho como os médicos encaram essa batalha, passo a passo. Para entender isso, a gente vai subir uma espécie de escada do alívio da dor. A gente começa ali embaixo com os remédios que todo mundo tem em casa, sabe? Depois sobe para uns mais fortes, até meio polêmicos. Vamos descobrir uns ajudantes que ninguém esperava e no final dá uma olhadinha no que o futuro reserva. Tá, mas e aí? Como é que se sai daquele ai que dor para um plano de tratamento que funciona de verdade? Pode parecer que não, mas a resposta não é um chute, sabe? Pelo contrário, existe um método, um passo a passo testado e comprovado que guia os médicos no mundo todo. Vamos dar uma olhada nessa estratégia. E esse roteiro, esse mapa, ele tem um nome oficial. É a escada analgésica da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Pode pensar nela como a regra de ouro para o tratamento da dor com remédios. E o que é genial nesse método é que ele é super simples de entender. A lógica é a seguinte: para uma dor fraquinha, a gente começa no degrau de baixo, com os remédios mais simples. Se a dor não passa, ou se ela piora, aí sim a gente sobe um degrau usando remédios mais fortes ou combinando eles. É um jeito de ir aos poucos, sabe? Para ter o máximo de alívio com o mínimo de risco possível. Então vamos lá, começando pelo primeiríssimo degrau. Aqui estão aqueles remédios que, olha, quase todo mundo tem na caixinha do banheiro, né? Aqueles para dor mais leve ou moderada. Vamos falar do paracetamol. Ele é um caso bem interessante. Em vez de ir lá na fonte da dor, ele age principalmente no nosso cérebro. É como se ele mudasse a forma como a gente percebe o sinal da dor. Pensa assim, é como se ele abaixasse o volume de um alarme muito alto, em vez de desligar o alarme na tomada. Agora, os anti-inflamatórios não esteroides, os famosos AINES, tipo o ibuprofeno, esses são bem diferentes. Eles vão direto na raiz do problema. Se a dor vem de uma inflamação, eles basicamente fecham as fábricas do corpo, que são as enzimas COX, que produzem as químicas que causam a inflamação. Se tem menos inflamação, tem menos dor. Simples assim, bem direto ao ponto. E o que a gente aprende com isso? Que até esses remédios do dia a dia precisam ser usados com cuidado. Eles ajudam muito, claro, mas não são balinha. Tomar paracetamol demais pode ser um problema para o fígado, e os AINES podem pegar no estômago, nos rins. A regra de ouro é sempre a mesma, né? Usar a menor dose que resolve e pelo menor tempo possível. Beleza, mas e quando a dor é forte de verdade? Quando esses remédios comuns já não dão conta? Bom, aí é hora de subir na escada. A gente vai para o segundo e terceiro degraus, onde estão os medicamentos bem mais potentes. Os opioides. E olha, pensar em opioide não é pensar em algo novo, longe disso. A história deles é milenar. Começa lá no Antigo Egito com o ópio e dá um salto gigantesco quando isolaram a morfina, o que, nossa, mudou a medicina para sempre. Mas essa história longa também mostra o tamanho do desafio de hoje, o poder incrível que eles têm de aliviar o sofrimento e, ao mesmo tempo, o perigo enorme do vício. E assim, é importante saber que eles não são todos iguais. A própria escada da OMS divide eles em dois grupos: os fracos, para uma dor moderada, tipo a codeína, e os fortes, para dor intensa mesmo, como a morfina. A escolha de qual usar depende totalmente da intensidade da dor da pessoa. O tratamento tem que ser na medida certa. E isso mostra bem os dois lados da moeda dos opioides. Por um lado, eles são super eficazes. Sabe por quê? Porque eles agem direto no sistema de alarme de dor do cérebro. É como se eles apertassem o botão de mudo. Mas, por outro lado, é esse mesmo mecanismo que traz riscos enormes, e o maior de todos é o potencial de dependência. Por isso, o uso tem que ser muito, mas muito controlado. E tem um aviso que é crucial: nunca, jamais misturar com álcool ou outros remédios que deprimem o sistema nervoso. O risco de overdose é altíssimo. Ok, agora a gente chega numa parte que eu acho fascinante no tratamento moderno da dor. E se alguns dos melhores remédios para certos tipos de dor não tivessem sido criados para isso? Parece estranho, né? Pois é, esses são os chamados adjuvantes. São medicamentos que foram criados para outra coisa, tipo antidepressivos, anticonvulsivantes, mas que os médicos descobriram que funcionam incrivelmente bem para dores muito específicas, principalmente aquela dor crônica que vem dos nervos. Hoje em dia, eles são uma peça-chave no quebra-cabeça do tratamento da dor.
E a lógica por trás disso é muito legal. Os anticonvulsivantes, por exemplo, eles acalmam os nervos que ficam disparando sem parar. Já os antidepressivos, eles conseguem mexer nos controles de volume da dor lá no cérebro. E os relaxantes musculares, claro, aliviam a dor que vem de espasmos. Cada um ataca o problema por um ângulo diferente. Isso mostra como o tratamento da dor está ficando cada vez mais personalizado. Tudo isso ajuda a gente a entender uma coisa fundamental. Dor não é tudo a mesma coisa. A dor de uma queimadura, que vem do tecido machucado, é totalmente diferente da dor de um nervo que foi danificado. E muitas vezes a pessoa tem uma mistura das duas. Entender de onde vem a dor é o que faz o médico escolher a ferramenta certa para cada situação. Então, como os casos de dor crônica, especialmente a neuropática, estão aumentando, a ciência não para de procurar novas saídas. E é aí que a gente chega num campo que está gerando muita pesquisa e debate: o uso medicinal da cannabis. A ideia por trás do uso da cannabis é bem interessante. O nosso próprio corpo já tem um sistema chamado endocannabinoide, que usa moléculas parecidas com as da planta para regular um monte de coisa, inclusive a dor. A teoria, então, é que os canabinoides da planta, como o THC e o CBD, conseguem conversar com esse sistema do nosso corpo, ajudando a controlar os sinais de dor de um jeito que os outros remédios não fazem. E essa citação do Manual de Cannabis Medicinal e Dor resume bem a situação. O interesse na cannabis não surgiu do nada. Ele aparece justamente para tentar resolver os casos mais difíceis, para ser uma alternativa quando os tratamentos de sempre não funcionam direito ou causam muitos efeitos colaterais. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Essa jornada pela escada analgésica mostra que a luta contra a dor é uma ciência que não para de mudar. O que será que vem pela frente? Será que o futuro do alívio da dor está em um remédio novo, uma molécula mais inteligente? Ou será que a gente vai mudar completamente o jeito de tratar, combinando remédios, terapias e tecnologias de um jeito que a gente nem imagina ainda? Uma coisa é certa: a busca por um alívio que seja ao mesmo tempo eficaz e seguro, essa busca continua.